Você já parou para pensar em como suas palavras moldam o mundo ao seu redor? Talvez não tenha percebido, mas cada frase que você diz tem o poder de construir ou destruir, de ajudar ou ferir. É como se cada palavra fosse uma pequena semente. Algumas crescem e florescem, outras deixam marcas difíceis de apagar. O que torna isso ainda mais intrigante é que frequentemente falamos sem pensar, uma reação impulsiva, uma resposta desnecessária, ou mesmo aquele comentário que parecia inofensivo podem carregar um peso emocional muito maior do que imaginamos. Quantas vezes você já quis voltar no tempo e retirar algo que disse? Por outro lado, quantas vezes você se arrependeu de não ter ficado em silêncio? Esse é o paradoxo das palavras. Elas são ferramentas incríveis, mas também armas perigosas. É fácil usá-las de forma leviana, mas a verdadeira sabedoria está em saber quando usá-las e quando segurá-las. E é aqui que o silêncio entra em cena. O silêncio é muito mais do que a ausência de som. Ele é um espaço onde encontramos a nós mesmos, um intervalo necessário entre estímulo e resposta. Quando você abraça o silêncio, dá a si mesmo a oportunidade de observar o que está sentindo antes de agir. Isso não é fraqueza, é força. Talvez você esteja pensando, mas o silêncio não resolve problemas. Não é enfrentando as situações que conseguimos mudar algo. Sim, enfrentar é necessário, mas não podemos esquecer que muitas batalhas são vencidas antes mesmo de começarem, simplesmente pelo controle de nossas palavras e reações. O silêncio é a pausa estratégica, aquela respiração antes de dar o próximo passo. É nele que encontramos clareza para tomar decisões melhores. Agora, pare e reflita. Quando foi a última vez que você escolheu ficar em silêncio em vez de reagir? Essa escolha, por mais simples que pareça, pode ser o início de uma mudança profunda. As palavras têm um poder quase mágico. Elas podem ser como um remédio que cura, reconforta e une as pessoas. Mas, nas mãos erradas, podem se tornar um veneno capaz de separar e destruir o que foi construído com esforço. Essa dualidade é o que torna a escolha entre falar e ficar em silêncio tão importante. Imagine uma situação comum. Você está em uma discussão acalorada. Sua mente, em meio ao calor do momento, começa a se encher de respostas prontas para rebater o que ouviu. As palavras começam a sair sem filtro, muitas vezes levando a consequências que você nunca planejou. É fácil falar quando somos guiados pela emoção, mas é muito mais difícil segurar a língua e refletir. O silêncio nessas horas é o verdadeiro teste de força. Ele não apenas protege você de dizer algo que possa se arrepender, mas também desarma a atenção. Pense na sua mente como um campo de batalha. Cada palavra que você diz é como uma flecha lançada. Quanto mais você fala sem pensar, mais confuso o campo se torna. Mas quando você pratica o silêncio, é como se retirasse as armas da guerra, criando espaço para a paz reinar. Nesse espaço, a sabedoria tem a chance de emergir. Esse equilíbrio entre falar e silenciar também nos ajuda a entender algo fundamental. O silêncio não é passividade. Ele é uma escolha ativa e consciente de não reagir no impulso. É a demonstração de que você está no controle, e não as suas emoções. Isso não significa que você deva se calar sempre. Em vez disso, significa que suas palavras devem ser usadas com propósito, como um escultor que molda sua obra com precisão e cuidado. Quando você domina essa arte, suas palavras ganham peso. E, ironicamente, quanto mais você aprende a ficar em silêncio, mais poderosas elas se tornam. Elas passam a ser ouvidas com atenção, porque você fala apenas o necessário, e nunca em excesso. É como se o silêncio desse um brilho especial a tudo que você diz. Era uma vez um rei poderoso, com riquezas inimagináveis, e tudo que o mundo poderia oferecer. Ele vivia cercado por luxo e conforto, mas por dentro, carregava uma inquietação constante. Apesar de tudo o que possuía, a paz interior parecia estar sempre fora de alcance. Frustrado com essa sensação de vazio, decidiu buscar ajuda. O rei ouviu falar de um monge que vivia em uma floresta distante, conhecido por sua sabedoria e serenidade. Decidido a encontrar respostas, o rei viajou até o mosteiro e compartilhou sua angústia. Ele disse: "Tenho tudo, mas não consigo encontrar paz. Meu coração está sempre inquieto. Minha mente nunca descansa. Por favor, me diga o que fazer para aliviar essa carga." O monge, com a paciência que apenas a experiência traz, sorriu suavemente e respondeu: "Você já tem a resposta dentro de si, mas nunca parou para descobri-la. Vamos fazer um experimento. Por 15 dias você viverá aqui no mosteiro, como uma pessoa comum. Durante esse período, você ficará em silêncio absoluto e evitará qualquer distração. Apenas observe a si mesmo
e a vida ao seu redor. No início, o rei achou a proposta simples, quase ingênua, mas, sem outras opções, ele concordou. Os primeiros dias foram desafiadores. Sua mente parecia ainda mais inquieta do que antes. Pensamentos acelerados, desejos reprimidos e uma necessidade quase insuportável de falar tornavam o silêncio uma tarefa árdua, mas ele persistiu. Com o passar dos dias, algo inesperado começou a acontecer. Em vez de lutar contra o silêncio, ele começou a abraçá-lo. Pela primeira vez, observou o mundo ao seu redor com verdadeira atenção. Reparou na dança das folhas ao vento, no som distante dos pássaros, no ritmo da própria respiração. E então, quase sem perceber, começou a sentir uma calma que nunca havia experimentado antes. Ao final dos 15 dias, o rei procurou o monge novamente. Seus olhos brilhavam com uma nova luz. Ele disse: "Agora entendo. A paz que eu buscava estava escondida sob o barulho que eu mesmo criei. Meu hábito de falar demais e pensar de forma negativa era o que me afastava dela. O silêncio me ensinou mais do que qualquer palavra já poderia." O monge sorriu novamente e respondeu: "Você descobriu a essência do que muitos passam a vida inteira procurando. O silêncio não é apenas uma pausa entre as palavras. Ele é o portal para o autoconhecimento e a verdadeira liberdade. O silêncio é muito mais do que a ausência de palavras. Ele é um espaço vivo, onde a mente pode descansar e o coração pode encontrar clareza. Para muitos, o silêncio é desconfortável, quase como se expusesse algo que preferimos ignorar. Mas é justamente nesse desconforto que se esconde a oportunidade de crescimento. Imagine o silêncio como uma água cristalina que reflete tudo o que está ao seu redor. Se as águas estão agitadas, você não consegue enxergar nada claramente. Mas quando elas se acalmam, revelam uma profundidade que antes parecia impossível de perceber. O mesmo acontece com a mente. Quando você silencia, começa a ver com mais clareza o que realmente importa. Essa clareza é essencial porque no barulho constante do dia a dia, muitas vezes perdemos a conexão com nós mesmos. Pensamos demais no que precisamos fazer, no que os outros esperam de nós, ou no que deveria ter acontecido no passado. E nesse processo, esquecemos de simplesmente estar presentes. O silêncio é onde a presença começa. É um momento para observar, não julgar. Para muitos, isso pode parecer perda de tempo, mas é o oposto. É nesse estado que você descobre respostas que não estão nos livros, nas conversas ou nos conselhos. Você percebe que o que procurava fora está dentro o tempo todo. Há uma força incrível em aprender a ficar confortável no silêncio. Ele não apenas traz paz interior, mas também fortalece a mente. Quando você consegue resistir à necessidade de preencher cada momento com palavras ou pensamentos, desenvolve uma capacidade única de foco e paciência. Essas qualidades se tornam ferramentas essenciais para lidar com os desafios da vida. O silêncio também ensina sobre a natureza temporária de tudo. Pensamentos e emoções vêm e vão, como nuvens passando pelo céu. Quando você pratica o silêncio, aprende a observar esses movimentos sem se apegar a eles. Isso é libertador. É como se você finalmente percebesse que não precisa reagir a tudo que surge. Incorporar o silêncio à rotina pode parecer um desafio em um mundo tão agitado, mas não é tão complicado quanto parece. Pequenas mudanças na forma como você conduz seu dia podem fazer uma diferença significativa. Não é necessário se isolar em um mosteiro ou abandonar todas as suas responsabilidades. O silêncio pode ser praticado onde você está, exatamente agora. Uma das formas mais simples de começar é reservando alguns minutos ao acordar. Antes de pegar o celular, antes de conversar com alguém, dedique-se a um momento de silêncio. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e concentre-se na sua respiração. Perceba como o ar entra e sai dos pulmões, como o corpo desperta aos poucos. Esses minutos iniciais preparam sua mente para um dia mais calmo e focado. Outra maneira de trazer o silêncio para o cotidiano é criar pausas conscientes ao longo do dia. Por exemplo, entre uma tarefa e outra, reserve 2 ou 3 minutos para ficar em silêncio absoluto. Não é sobre meditar ou fazer algo elaborado. É apenas sobre estar presente. Esses intervalos podem ser poderosos, especialmente em dias estressantes, porque permitem que sua mente se reorganize e recupere o equilíbrio. Para aqueles que enfrentam ambientes barulhentos ou cheios de interações, o silêncio pode ser encontrado até mesmo no meio da multidão. Talvez isso pareça impossível, mas não é. Você pode criar um espaço interno de calma, simplesmente focando no momento presente e desligando-se do excesso de estímulos ao redor. É como construir uma bolha de serenidade onde quer que esteja. Além disso, é importante evitar o uso excessivo de tecnologia.
especialmente em momentos de pausa. Muitas vezes, em vez de buscar o silêncio, recorremos ao celular ou à televisão para preencher os espaços vazios. Substitua isso por um tempo de silêncio intencional. Pode ser enquanto você toma um café, caminha no parque ou apenas observa o ambiente ao seu redor. Praticar o silêncio não significa se afastar do mundo, mas sim aprender a se conectar com ele de maneira mais profunda. É uma forma de ouvir melhor a si mesmo e aos outros. Com o tempo, você perceberá que essa prática não apenas traz calma, mas também transforma a forma como você interage com as pessoas e enfrenta os desafios. O silêncio é uma ferramenta poderosa, e seus benefícios vão muito além da paz interior. Ele toca todas as áreas da vida, da forma como você lida com suas responsabilidades, até como constrói e mantém relacionamentos. Com o tempo, você perceberá que o silêncio não é apenas um momento de pausa, mas um estado que transforma completamente sua forma de viver. Um dos primeiros benefícios que você notará é a capacidade de lidar melhor com o estresse. Quando você adota o silêncio como prática, sua mente aprende a se acalmar mais rapidamente em situações desafiadoras. Em vez de reagir impulsivamente, você ganha tempo para processar as informações e responder com clareza. Essa habilidade não apenas reduz a ansiedade, mas também melhora sua capacidade de tomar decisões inteligentes. Além disso, o silêncio aumenta sua produtividade. Em um mundo cheio de distrações, a habilidade de focar é um verdadeiro diferencial. Momentos de silêncio ajudam a organizar seus pensamentos, priorizar tarefas e evitar a sobrecarga mental. Isso significa que você consegue fazer mais em menos tempo, sem sacrificar sua saúde mental. Grandes pensadores e líderes frequentemente destacam como o silêncio os ajuda a encontrar soluções criativas e tomar decisões importantes. Nos relacionamentos, o silêncio desempenha um papel surpreendente. Quando você aprende a ouvir mais e falar menos, as conexões se tornam mais profundas. As pessoas ao seu redor começam a se sentir mais valorizadas, porque percebem que você realmente presta atenção ao que elas têm a dizer. Além disso, ao evitar comentários impulsivos, você reduz conflitos desnecessários e constrói relações mais harmoniosas. Outro aspecto fascinante é como o silêncio impacta a forma como você é percebido pelos outros. Quem fala menos e de forma cuidadosa costuma transmitir mais confiança e sabedoria. Suas palavras ganham mais peso, e as pessoas tendem a respeitar a sua opinião. É curioso como às vezes o que não é dito pode ter mais impacto do que as palavras ditas em excesso. Praticar o silêncio não significa se isolar ou ignorar o mundo ao seu redor. Pelo contrário, ele permite que você se conecte de forma mais autêntica com tudo e todos. Essa conexão traz um senso de plenitude que não pode ser encontrado no barulho constante. Saber quando falar é uma arte, mas saber quando não falar é uma habilidade ainda mais rara. O equilíbrio entre essas duas ações é o que define a verdadeira sabedoria no uso das palavras. E essa sabedoria não surge do acaso. Ela é cultivada com prática, paciência e reflexão. Quando você se permite momentos de silêncio, algo mágico acontece. Você passa a escolher suas palavras com mais cuidado. Em vez de falar por impulso, você fala com intenção. Cada frase se torna mais clara, mais precisa. E, consequentemente, as pessoas ao seu redor começam a perceber que, quando você fala, suas palavras têm valor. Pense em uma orquestra. O silêncio entre as notas é o que dá ritmo à música e torna a melodia agradável. Sem essas pausas, tudo seria um caos de sons desconexos. Assim também são nossas palavras. O silêncio dá forma e significado ao que dizemos, transformando conversas comuns em diálogos marcantes. Essa prática também nos protege de erros. Quantas vezes você já disse algo no calor do momento e depois se arrependeu? As palavras, uma vez ditas, não podem ser retiradas. Elas podem curar, mas também podem ferir de formas irreparáveis. O silêncio, por outro lado, oferece a oportunidade de refletir antes de agir, evitando conflitos desnecessários e preservando relacionamentos. Falar com sabedoria também significa compreender o impacto das suas palavras nos outros. Quando você considera o que vai dizer e a maneira como vai dizer, cria um ambiente de respeito e empatia. Esse cuidado é especialmente importante em situações delicadas, onde uma palavra mal colocada pode gerar mágoas profundas. Além disso, usar o silêncio estrategicamente pode ser uma forma de exercer influência. Pessoas que falam pouco, mas com convicção, frequentemente atraem atenção e respeito. Suas palavras ressoam mais, justamente porque não são diluídas em excesso. Elas deixam uma marca, não pelo volume, mas pela qualidade. Essa habilidade de falar menos e com mais sabedoria
é um reflexo de alguém que conhece a si mesmo. E é nesse autoconhecimento que está a chave para usar as palavras como uma força para o bem. É uma forma de inspirar, motivar e criar conexões verdadeiras. O silêncio não é apenas uma prática, é uma jornada de autodescoberta. Quando você abraça o silêncio, percebe que ele não é vazio, mas repleto de possibilidades. Ele se torna um espaço onde sua mente pode descansar, suas emoções podem se equilibrar e sua verdadeira essência pode emergir. Essa experiência de renovação é como a sensação de tomar um banho fresco após um longo dia. O silêncio limpa a mente do excesso de preocupações e traz uma leveza que transforma sua visão do mundo. Ele revela uma força interior que muitas vezes ignoramos, sufocada pelo barulho constante da vida moderna. A força que você encontra no silêncio não é apenas mental, é emocional e espiritual. Ele ensina que a verdadeira paz não depende das circunstâncias externas, mas de como você escolhe responder a elas. É uma lição poderosa. Tudo o que você precisa para enfrentar os desafios da vida já está dentro de você. E ao cultivar o silêncio, você aprende a acessar essa força em qualquer momento. Além disso, o silêncio é o lugar onde nascem as ideias mais criativas e as soluções mais brilhantes. Grandes avanços e mudanças frequentemente surgem quando as pessoas se permitem momentos de reflexão silenciosa. É no silêncio que você conecta os pontos, que encontra respostas e que percebe o que realmente importa. Por fim, o silêncio também é o ponto de partida para transformar não só a sua vida, mas o impacto que você tem no mundo. Quando você está em paz consigo mesmo, suas ações e palavras passam a inspirar outras pessoas. Sua presença se torna um reflexo dessa serenidade, e você se torna um exemplo vivo do que é possível alcançar. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, não deixe de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo reflexões e histórias que possam inspirar sua jornada. E compartilhe este vídeo com alguém que você acha que precisa de um pouco de silêncio em meio ao caos. Sua participação é essencial para crescermos juntos nesta busca por mais equilíbrio e paz interior.